Olá a todos, estamos de volta para mais um episódio da segunda temporada das Conversas de Praia, uma iniciativa do iGroup em conjunto com o jornal online Eco. O meu nome é Luís Nunes, sou responsável pela área de conteúdos e gestão de redes sociais da Y-Performance, uma das agências do iGroup, e vim aqui hoje falar com os nossos convidados sobre os desafios do Content Marketing. Comigo tenho a Rita Reis, Multi-Channel Communications na MSD, e o Ricardo Assunção, Marketing and Communication Director do Dia Portugal. Muito obrigado por terem vindo, é um prazer receber-vos aqui na nossa casa, não é? Na vossa casa. E a primeira pergunta que eu quero lançar para a discussão, para a nossa conversa, é, apesar de serem duas áreas completamente diferentes, farmacêutica e retalho, são duas áreas que falam para toda a gente, não é? Portanto, são conteúdos que atingem todas as faixas etárias, todo o tipo de pessoas. Quão centrais para vocês são os conteúdos nas vossas estratégias de marketing e qual é a importância do conteúdo em tudo o que vocês fazem? Posso começar eu? Então, obrigada pelo convite, em primeiro lugar. É um gosto estar aqui nas vossas conversas. Nós temos aqui uma separação grande para nós, enquanto indústria farmacêutica, no tipo de conteúdos que temos, porque o nosso destinatário, ou o nosso público-alvo de comunicação também é diferente, não é? Nós, por um lado, temos a questão de nós comunicamos com os médicos, não é? E este é o nosso target mais importante, é o nosso target core. E para esses nós temos uma série de regras e o tipo de conteúdos que escolhemos e que podemos trabalhar tem aqui uma série de regras que nós temos que cumprir. E depois temos, mais virado para a parte de disease awareness e de comunicação com o público em geral, dentro das iniciativas que temos outro tipo de conteúdo que podemos escolher, porque quando falamos com o público em geral, temos outro tipo de regras e, portanto, o tipo de conteúdos que escolhemos é adaptado neste caso, o primeiro ponto é qual é o target que nós temos para comunicar, porque aí começa logo a ser a grande diferença. Depois temos que alinhar com o que é que temos de estratégia, não é? Consoante quais são as áreas que estamos a trabalhar, nós depois decidimos e vamos trabalhando alinhado com aquilo que são os nossos objetivos, o que é que nós temos para comunicar, o que é importante comunicar com cada um destes targets e depois vamos adaptando. Mas é todo um trabalho em contínuo. No que diz respeito à importância, nós temos aquele chavão do content is king, não é? E aqui está no meio de tudo. Eu acho que é cada vez mais isso e para mim estamos aqui nesta fase importante que é perceber qual é o conteúdo que interessa ao nosso target. Pronto. E depois, não sei se começa, se continua por aí, mas claramente é um ponto que tem que estar integrado aqui quando fazemos o desenho do que é que queremos fazer, implementar e comunicar. Concordo inteiramente. Exatamente. Sim, concordo. Não, mas é engraçado porque eu gosto de fazer muitas vezes comparações e analogias. As relações que existem hoje em dia com as marcas, independentemente para quem se destina, são relações que existem entre seres humanos. E independentemente de quem é que é o destinatário da mensagem, se não há conteúdo, a relação deixa de ser interessante. É uma relação por interesse, é uma relação esporádica. E o que cada vez mais as marcas tentam encontrar são relações duradouras, relações em que existe um engagement, em que existe um interesse de ambas as partes em manter essa relação, não sejam coisas fúteis. Por isso, ou temos conteúdo, e muito bem identificado, um conteúdo de interesse que o outro lado queira ouvir, goste de ouvir e perceba a mensagem que nós estamos a querer passar, ou vamos a ser relações fúteis e que rapidamente desaparecem, que são relações esporádicas, de momento. Por isso, quando nós falamos entre o que é o posicionamento de uma marca, de uma empresa, seja independentemente do setor onde está, independentemente do destinatário, tem que estar em sintonia. Elas têm que falar, têm que comunicar. E essa comunicação ou tem conteúdo ou tem algo palpável que seja interessante para ambas as partes, ou vai acabar por morrer, vai acabar por ser desinteressante e vai ser algo de traição em futuro. Vai ser uma relação que vai acabar com uma traição de certeza absoluta. Por isso o conteúdo tem que existir. A comunicação sem conteúdo é gastar dinheiro sem sentido. É impossível, não é? É um ponto muito interessante. Eu considero que a maior dificuldade é sempre ter um diálogo, não é? Criar conteúdo que seja um diálogo e não unilateral. Sim. Como é que vocês consideram esse desafio? Ou seja, por exemplo, na área da farmacêutica eu percebo, em particular com os profissionais de saúde, é muito difícil, não é? Porque muita gente quer falar com eles. E no que diz respeito à comunicação, não digo no termos pessoal, não é? Essa parte é a relação pessoal, mas a comunicação online ou a comunicação
de digital no geral, em particular, que nós somos aqui especialistas no digital, tem essa dificuldade de criar o diálogo, criar a interação, não é? E como é que, no dia-a-dia, como é que lidamos com... Eu acho que aí o grande desafio, porque acontece exatamente o que tu estás a dizer, não é? Às vezes é um bocado, tu fazes neste tipo de comunicações e eu acho que isto acontece em várias áreas. Há momentos em que tu tens a comunicação que é apenas num sentido, não é? Tu comunicas e tu esperas que alguém do outro lado tenha a capacidade de ouvir porque tem interesse naquilo que tu estás a dizer. E este é um grande desafio, que é, e mesmo nós enquanto consumidores, e agora falo como consumidora, é o que é que me interessa ouvir daquela marca, não é? Porque é aí que começa a minha relação de engagement ou não com aquela marca, que é, se eu gosto da marca porque me identifico com alguma coisa, se a marca tem alguma coisa para dizer que acrescenta valor ao meu dia-a-dia, não é? Eu tenho esta relação que quero continuar a estabelecer e que quero continuar a manter e que estou disponível para continuar a ter com a marca. Quando isso não acontece, às vezes é mais difícil e nós acabamos por nos afastar aqui no sentido da marca. Portanto, aqui fica sempre aqui aquela parte importante que é o que é que o cliente, ou o que é que eu enquanto cliente, agora passando aqui um bocado para o eu sou o cliente, não é? Todo o outro lado, o que é que me faz falta a mim, ou que tipo de conteúdo é que eu gostava de ter daquela marca que ajuda a complementar a minha relação, não é? Com a marca. Sei lá, quando eu recebo, por exemplo, um conteúdo digital, estou numa loja que gosto, tenho um conteúdo digital, fiz uma subscrição de uma newsletter, tenho um conteúdo que me interessa. É mais fácil eu manter a minha relação com a marca se eu tiver este tipo de engagement há uma newsletter que eles me enviam que fala sobre um tema que eu gosto, porque eles já identificaram que aquele tema é interessante para mim, porque me perguntaram ou porque eu, de alguma forma, já dei indicações, cliquei lá naquele link e eles já sabem que é aquilo que eu quero ver. E aí constrói-se a relação, não é? Portanto, a minha relação aqui começa a tomar forma com a marca. Eu vejo isto um bocado também do outro lado, não é? Porque eu acho que do outro lado está sempre alguém que também vai entrar para consumir ou usar, ver, ler, aproveitar aquilo que nós estamos a fazer. Portanto, eu acho que o ponto de partida aqui é cada vez mais, isso é a leitura que eu tenho, é o que é que está do outro lado e o que é que tem valor para o outro lado, porque eu acho que o segredo está aí. Se eu posso ter uma ideia muito gira de fazer uma campanha muito interessante, não é? Mas baseada em quê? Eu tenho que me basear qual é o caminho é óbvio que eu tenho o meu objetivo próprio, não é? Mas depois tenho que perceber por onde é que o cliente quer que eu vá para ter alguma coisa que tenha interesse com ele e ter aqui o desenvolvimento de algum tipo de engagement e de relação, lá está, com base neste caso no conteúdo. Eu vejo muito a relação assim. Sim, no caso do Ricardo nós estamos neste momento num caso perfeito do que é ouvir o consumidor e de como é que nós estamos a trabalhar para ir de acordo ao que ele nos pede. Se formos olhar para o mercado, o mini preço não é líder, está longe da liderança, temos 2 players portugueses muito fortes na distribuição alimentar e que optaram por uma estratégia no passado que nós estamos a desafiar, estamos a ir ao contrário do que eles fizeram, porque acreditamos e porque ouvimos o consumidor. Temos os 2 maiores players em que, quando construíram e fizeram as suas remodelações das suas marcas próprias, criaram uma marca única, transversal, para toda a gente, independentemente do que é que os clientes querem ou não, tem uma marca única que reflete o que é o posicionamento da sua insígnia. Nós começamos o ano passado e demos a volta exatamente ao contrário. O que é que nós fizemos? Nós tínhamos uma marca, a marca Dia, foi marca pioneira na Ibérica em termos de private label, e pronto, e como em tudo na vida há ciclos, vai construindo, vai desconstruindo, mas achámos que a marca precisava de ser revisitada e que tínhamos que olhar para a marca de outra forma. E fizemos um movimento um pouco contrário do que alguns players fazem, mas acreditamos que o nosso movimento está certo, porque senão não estávamos a apostar tanto, e é um dos grandes pilares que temos no Mini Preço e na Dia Portugal, e estamos a tomar esse risco. A private label no Mini Preço vale mais de 50% das vendas, por isso é um risco pesado e todas as decisões foram muito bem ponderadas e muito bem analisadas. E o que nós estamos a fazer neste momento é deixar de ter uma marca que seja para toda a gente, e o que fizemos vários subsegmentos de clientes. Os clientes têm perfis diferentes. Um cliente tipicamente de frescos não é o mesmo cliente de congelados, tem diferenças. Um cliente das ready meals é diferente de um cliente dos laticínios. Então nós criamos aqui os vários segmentos. E o que é que estamos a fazer? Neste momento estamos numa mudança absoluta. A marca Dia
existe, porque a marca Dina tem um grande reconhecimento em termos de qualidade, mas existe com uma assinatura. Nós, neste momento, somos multi-brands. Nós lançamos, o ano passado, mais de 60 marcas, em mais de 700 artigos. Este ano já vamos em mais de 30 ou 40 marcas e o objetivo é chegar a 1000 artigos este ano. E estamos claramente a ir atrás do que o público quer, porque estamos a querer falar com eles. Temos marcas disruptivas, temos marcas que se chama Amar à Vista. A marca Amar à Vista é um marinheiro e que é o nosso bacalhau, completamente diferenciador, e quando se chega à loja aquilo é completamente disruptivo, mas está a falar, tem o histórico do bacalhau, tivemos inspirados em tudo que sejam figuras portuguesas, no humor português, e está a comunicar diretamente para o que é, porque vai pela tradição, é uma marinheira antiga, quase com as tatuagens do humor de mãe e afins, está assim muito, uma caricatura muito gira. E depois está o Amar à Vista, sendo que o A está entre parênteses para ser o Mar à Vista, mas depois o Amar à Vista porque é um produto tipicamente português. Criamos aqui, desde brincadeiras com os nomes, por vezes os nomes não são fáceis de dizer, mas é propositado. É propositado. O packaging é completamente de cores arrojadas, completamente diferenciadores. E o que nós estamos aqui a fazer é tudo o que foi desenvolvido, seja desde o nome ao packaging e depois a toda a comunicação que estamos a trabalhar entre influenciadores, entre artigos de opinião e afins, está direcionado para os clientes desse segmento. Não estou a olhar para os clientes mini preço de uma forma transversal. Não estou a olhar para os clientes da concorrência. Eu estou a olhar para os clientes daquela categoria, independentemente de serem meus ou não. Porque eu acredito que, tendo a qualidade e tendo marcas em que eles se reconheçam e que vejam o valor, vai ser um traffic builder para as minhas lojas. Vou trazê-los para as minhas lojas. Exemplo disso são os nossos gelados, os Temptation, que lançamos o ano passado. Fizemos uma festa e desafiamos em tempo Covid, com as limitações todas que havia, e fizemos uma festa com jornalistas, com influenciadores, com pessoas da DIA. Criámos ali um grande buzz na Praia no Parque, num restaurante mítico aqui de Lisboa, o de mais da moda que pode existir, e que de repente as notícias começaram a sair. E porque o conteúdo era giro. E as pessoas estavam lá e estavam convidadas e estavam a ter um momento de convívio de um produto de qualidade, e de repente saíam na NIT, não sei quantos influenciadores a publicar, e tivemos pessoas claramente a dizer nas nossas redes sociais em todo lado, a dizer que foram experimentar o mini preço porque foram à procura do gelado Temptation. Por isso, estudando, percebendo quem são os consumidores e dirigindo a comunicação e criando planos de conteúdos específicos para esse tipo de consumidor, acho que é o caminho, espero eu que seja o caminho da vitória e de ganhar as vendas e a preferência, porque é o caminho que estamos a fazer. Não, eu não tenho, posso dizer da minha opinião e da minha experiência, não tenho dúvida nenhuma que o caminho é comunicar diferente para cada segmento. Portanto, não sei em particular o futuro, mas tenho a certeza que esse será o caminho. Mas falámos aqui de uma parte muito interessante, que é o que chamamos hoje em dia o User-Generated Content, não é? O conteúdo que outros criam para as nossas marcas ou para os nossos produtos, e que, no fundo, é um cuidado difícil mantê-lo nas nossas mãos, de certa forma, não é? Porque não temos a chancela da aprovação, temos que confiar muito no que colocamos cá fora. E não sei se quiserem explorar um bocado isto, eu acho que aqui é, não, é assim, o tema do ponto de vista de comunicação e marketing é super interessante. Há questões legais, não é? Pronto, no nosso, eu enquanto utilizadora, lá está, tenho um tipo de consumo, da área em particular onde eu trabalho, assim, eu acho que o Ricardo é a pessoa ideal para poder falar sobre isto. Eu acho que é um tema super interessante, aliás, é um tema que está no core aqui do dia de tudo o que tem a ver com redes sociais também, não é? Portanto, faz todo sentido, mas para nós não é, isto para mim não é o foco, o trabalho de todo, até porque do ponto de vista, como tu estás a ver e bem identificar e sabes também, temos aqui uma série de barreiras e balizas e, portanto, não é o nosso caminho, não é por aí, mas tenho a certeza que o Ricardo tem um caminho espetacular para desbravar, para poder utilizar, otimizar e disseminar as suas marcas. Aí temos de ter confiança no que é os nossos produtos. Claro. E voltando às nossas marcas e ao que estamos a fazer de lançamento, nós temos de tal forma confiança no nosso trabalho que sempre que há um lançamento nós massificamos o que são os press kits. Nós mandamos os produtos diretamente para cerca de entre 70 a 100 micro-influenciadores, pessoas que têm os seus 15, 16, 17 mil seguidores,
Mandamos para tudo que é jornalistas e depois temos sempre uns médios e uns grandes, mais ou menos identificados. Mas mandamos e damos a liberdade deles escolherem e deles escreverem e se querem escrever ou não sobre o tema. Isto é, muitas vezes, lá está, o conteúdo é rei, mas a forma como esse conteúdo está colocado também contribui a ele ser rei ou não. E não querendo fazer crítica a ninguém, mas às vezes faz-me confusão, como colegas nossos que preparam um plano de comunicação e de repente temos exatamente a mesma frase, publicada a fotografia no mesmo ângulo, publicada em 40, 30 influenciadores, de repente em soft sponsoring, a mesma frase a ser dita numa novela. Quando é forçado, mata-se o conteúdo. Por isso, nós confiamos de tal forma nos nossos produtos, na qualidade dos mesmos, que mandamos e damos a liberdade. E não pedimos para publicar, mandamos press kits personalizados, a contar a história, a contar porque é que houve esta renovação, o que é a vantagem deste produto ou não, versus ao passado. E, no fim, só pedimos, se por acaso fizer alguma publicação sobre isto, por favor, identifique a marca. Identifique o mini preço. Até porque nós depois damos-lhes palco. Porque as pessoas identificando numa story no Instagram, nós logo a seguir fazemos um repost e pomos as nossas stories. Por isso, nós também damos palco a estas pessoas. É um win-win. Isto é um win-win. Isto só pode acontecer se acreditas no teu produto. Se não acreditas, se calhar tens de ter um bocadinho mais cuidado e tens de fechar um bocadinho mais em casa, porque quando tu entras nas relações das redes sociais, é como qualquer relação, tu não controlas tudo. Há um outro lado que controla tanto ou mais do que tu, por isso tu tens de ir adaptando. Exatamente. Não, e também, desculpa, e também tens que escolher bem, quer dizer, tu tens sempre um momento em que tu tens alguma coisa que tem que estar mapeada, onde tu identificas que ali pode estar alguém que te pode interessar, ou seja, não é uma coisa às escuras, divulgas o mais possível, mas é isso que tu estás a dizer. Segmentado. Exatamente. Se sou um artigo claro. mais jovem, vou para influenciadores mais jovens. Claro. Exemplo, nós vamos lançar agora uma energy drink, a Diablo, com sabor a mojito, e está claramente segmentado um público mais novo. Quando ganhamos o selo da escolha acertada da DECO Proteste com o nosso azeite, quando mandamos o produto, mandamos para um consumidor, para uns influenciadores mais de família e afins, que dão outro valor ao azeite, porque os mais novos nem querem saber o azeite que têm em casa. Por isso, tudo isto faz parte do que é o plano de marketing, produto a produto. Nós, em vez de encararmos como encaram-se em tempos e como outros encaram, um plano global de uma marca única para tudo, nós olhamos segmento a segmento e trabalhamos influenciadores, trabalhamos mídia, trabalhamos a ativação de acordo com o segmento. Exatamente. E aqui Eu penso que aqui numa área de disease awareness há muito espaço para trabalhar, não há? Com apoios a certos temas. Sim, com apoios a certos temas, sim. Hoje em dia nós estamos cada vez mais preocupados com o que é esta questão do estar bem, ter saúde, como é que eu posso ter uma vida melhor, a questão da saúde mental, não é? No geral, quer dizer, uma visão um bocado holística de o que é isto de ter saúde, não é? Nós estivemos agora fechados em casa uma série de tempo e agora temos a sorte, finalmente, de podermos andar outra vez na rua. Mas sim, isto é uma preocupação que ficou mais em cima da mesa, ou seja, estes valores da saúde e do bem-estar é uma coisa que falamos mais agora, ou estamos mais alerta no geral, a comunidade no geral está mais alerta do que estava há 3 anos atrás. E a vacinação, não é? Como um todo. A questão da vacinação como um todo, a questão da prevenção de doenças, a questão de o que é que eu posso fazer para ter uma vida mais saudável no futuro, a questão de algum tipo de patologias, que sinais de alerta é que eu posso ter, devo estar atenta a quê? Sim, nesse campo há sempre algum trabalho a fazer e sim, nas áreas de disease awareness, como tu estás a identificar e bem, nomeadamente na questão quer na questão da vacinação, seja nas áreas da diabetes ou tantas outras áreas, na área da oncologia também identifica-se algumas coisas. Há aqui um trabalho grande a fazer de aumentar o awareness da população, em geral, de todos nós, de o que é importante, o que é que temos de estar alerta e, quando temos algumas questões, algumas dúvidas, também lá está, termos o sítio onde possas ter conteúdo, que seja um conteúdo credível, confiável, que te possa ajudar eventualmente depois no futuro a ter uma comunicação mais informada quando precisares de pedir ajuda ou quando de facto tiveres que estar alerta e tiveres que ir passar ao passo seguinte de falar com o profissional de saúde sobre um tema em particular, teres ali
mais informação para poder estar orientado. Sim. Isso é importante, não é? A credibilidade, quando falamos como marca, de termos a credibilidade de estar a ser úteis e ser visíveis como úteis na nossa informação e não como apenas venda ou convencer alguém, não é? Há aqui uma linha difícil de separar entre o que é conteúdo que falamos interessante ou útil e conteúdo que, pronto, de publicidade, digamos assim, de tentativa de venda, nem que seja de uma ideia ou de um conceito. Sim. Há aqui uma linha como... Tens que ter aqui não sei qual é a tua opinião, Ricardo, mas mas eu claramente, eu acho que há. Foi difícil, não é? Eu acho que há, pronto, a minha opinião é que eu acho que há, que é verdade que tu tens uma mensagem a passar, não é? Aqui, se formos falar nos produtos de grande consumo, eu tenho uma mensagem a passar, mas se eu só quiser passar a mensagem de que eu tenho um produto de grande qualidade, como tu estavas agora a falar na questão da tua marca dos gelados, tenho um grande produto, sim, eu tenho aquela mensagem para passar do produto, mas o que é que tens mais para dizer que possa acrescentar valor ao utilizador, que não seja apenas o levar ao consumo do produto? Porque eu aqui vejo assim uma relação meio mista, porque e é onde eu acho que está o nosso grande desafio, pelo menos eu sinto, que acho que é um desafio do ponto de vista de conteúdos, que é onde é que está o ponto de equilíbrio entre venda pura, não é? Ou tenho aqui conteúdo que é um conteúdo que acrescenta valor e que, by the way, eu consigo casá-lo e misturá-lo de forma a ter aqui uma melhor relação com o meu produto, casar isto com o meu produto, com a minha marca, com a parte do disease awareness, de gerar algo de qualidade, não é? E aqui eu vejo isto um bocadinho mais de uma forma transversal. Eu, no meu caso, não faço consumo aquele produto, isso não existe, não é? Não faz parte do meu... Eu não funciono, pronto, nós não funcionamos assim. Mas é curioso termos visões diferentes. Não é? E portanto eu acredito que aqui a questão está muito mais no ponto de, claro que eu tenho mensagens, não é? e tenho aqui algumas coisas que eventualmente que eu quero comunicar, mas qual é aquele ponto em que eu através do conteúdo também consigo manter uma relação que possa ajudar aquele cliente, consumidor, o que for, a querer ter uma relação continuada comigo, não é? Esta questão da confiança, da credibilidade, eu confio que aquele conteúdo é um conteúdo relevante, nós termos a capacidade de produzir conteúdos que acrescentem valor. Eu acho que esta parte do acrescentar valor ao cliente está cada vez mais pelo menos para mim está enquanto consumidora também está no ponto-chave do dia, porque se não houver valor do lado de lá, eu depois também não vou estar disponível para ouvir mais nada. Exato. Pronto, eu acho que é aqui que a coisa... Eu fiz esta pergunta porque... acho que há uma curiosidade que nós estamos a assistir, não é? Em primeira mão, que eu penso que antigamente a comunicação era feita pelo meio do conteúdo de interesse, não é? Tínhamos as revistas e aparecia um anúncio, ou na televisão há um programa que é de interesse e há um anúncio, e depois com o digital os meios tradicionais também se adaptaram, ou seja, tem que estar tudo misturado, um pouco como o Ricardo disse, não é? Tem que ter conteúdo, tem que ser interessante, mas também temos que passar a nossa mensagem aí. Não podemos fazer, se calhar, às vezes uma distinção entre os dois. Se faz-se assim. Se tens conteúdo, se és interessante, e independentemente do conteúdo, no caso da Rita, se calhar tem que ser um bocadinho mais informativo, no caso dos gelados, o conteúdo olha, estamos em frente à praia, um calor brutal, quem me dera ter aqui um temptation. Estava lindamente. E não venham com o peso na consciência a dizer, mas estás a comer agora um gelado e isso vai engordar. Não. Traz a caixa. A minha saúde mental nestes momentos era importantíssima. Estás a ver. E muitas vezes o conteúdo é esse. Nós não podemos, por mais informação e conteúdo que se possa levar, existe uma parte de emoção, uma parte ligada a sensações, que em termos de produto tem que ser trabalhada. O conteúdo pode ser claramente as sensações. Eu posso, ainda agora um dos posts que tivemos em termos de Instagram, que teve um grande alcance, foi na semana passada, na vaga de calor, em que de repente só lançámos nas stories assim, temos novidades fresquíssimas, e de repente só aparecia um gelado e o ecrã começava a ficar todo congelado. E aquilo teve um alcance brutal e toda a gente na onda de calor era o que me apetecia e começou tudo a mandar. Porque muitas vezes o conteúdo tem que ser interessante e tem que ser relevante, tem que ser na altura certa. Por mais interessante que seja, se eu lançasse isto há 2 dias a chover, ninguém ia ligar nenhuma àquilo. Por isso, e percebo a visão, porque é um mercado completamente diferente. Por vezes o conteúdo é só gerar sensações. E sensações positivas. A vida é cansativa. Nós vimos anos cansativos, como a pandemia. Logo a seguir, quando achamos que podíamos ir recuperar um bocadinho a normalidade, toma lá uma invasão.
O futuro ninguém sabe muito bem, por isso a vida também é estressante. Por vezes o conteúdo que as marcas têm que transmitir e que têm que passar, e pode ser nos vários meios, é um bocadinho... Respirem. Não está tudo bem, não é? Não está tudo bem, mas calma. Sim. Um dia de praia com calor, como um gelado Temptation, que as coisas vão ficar melhor. Sim, sim. Isto, a emoção também é conteúdo. É conteúdo, claro que É sim. conteúdo. E no nosso caso, muitas vezes quando estás a lançar marcas, o elo cria-se pela parte qualitativa, mas cria-se claramente por uma emoção e por um diálogo que as marcas têm com o consumidor e que eles interagem e gostam. Por isso, percebo o lado Sim, da Rita não, na claro, questão de, estás ser, sim, de como é passar a óbvio. confiança. Não, mas há uma coisa que eu concordo inteiramente. Coerência e credibilidade é um fator essencial para vender. Porque ninguém gosta de marcas bipolares, ninguém gosta de marcas que hoje é uma coisa e amanhã é outra. Isso não cria relações, lá está. Cria traições. Por isso, a coerência e a credibilidade têm que ser sempre garantida. Mas há uma coisa que tenho a certeza que deve ser comum entre as duas áreas, que é recolher os dados para saber o que falar. Como é que lidam com estas questões? Portanto, nós para sabermos o que é que os clientes querem, ou quem, se não for o cliente, seja o paciente, seja o profissional de saúde, nós para sabermos o que é que temos que falar, nós temos que recolher esses dados de algum lado. Para vocês, onde é que é mais importante recolher esses dados? E de que forma é que o fazem? Sim, não sei bem, quer dizer, tudo parte do cliente, não é? Não, aqui eu acho que não há muito como fugir. O princípio de todas estas jornadas que nós estamos aqui a falar, seja dos gelados, ou seja do bacalhau, ou que o Ricardo está a contar a história, tudo parte do cliente, não é? E temos que olhar para o cliente, perceber bem o que é que o cliente quer, e cada vez mais o cliente está no centro aqui da nossa discussão. E o cliente dá-nos muitos sinais de várias formas, não é? Eu posso perguntar ao cliente de forma muito organizada e orientada o que é que gosta, não é? E ele vai-me dizer o que é que gosta, ou eu posso observar qual é que tem sido o comportamento dele, consoante algumas mensagens que eu vou partilhando com ele. Podes fazer isto de inúmeras formas. Eu acho que aqui o grande truque eu acho que tem que estar, para mim o desafio, e acho que é como eu vejo o desafio para as marcas, primeiro, estar disponível para ouvir, porque muitas vezes nós queremos ouvir, mas depois, quando aquilo não é exatamente aquilo que nós podemos querer, e eu não estou a falar de nada relacionado com a minha área de trabalho, estou a falar no geral enquanto consumidora. Quando nós não estamos a ouvir exatamente aquilo que queremos, a coisa pode dizer, não era isto que eu queria aquela coisa, mas era para dizer que afinal o bacalhau na caixa azul é que era bonito. E se calhar o cliente diz que não, que era na caixa transparente, gostava de ver as espinhas, não interessa. Eu depois vou ter que saber ouvir e vou ter que saber incorporar aquilo que o cliente me disse, não é? Portanto, perguntei, vou ter que depois... Isto é um ponto, não é? Que eu acho que temos que saber ouvir, temos não é? que saber ouvir. Exatamente. E depois também temos que saber incorporar qual é a sugestão que o cliente nos está a dar. O outro ponto é, das coisas que eu vou fazendo, ir ao máximo tentando recolher no dia-a-dia, está a correr bem, tem valor, ver quais são, por exemplo, no digital, que tipo de consumo é que está a ter determinado tipo de conteúdo, é muito por aí, mas são duas coisas que são separadas e que têm que ser acompanhadas, e pronto, e lá está, o ponto crítico é, se eu estou a ouvir, primeiro, se eu pergunto, tenho que dar a resposta de acordo com, ok, tive atenção, ouvi, e então adaptámos àquilo que quer. Se eu estou a analisar e estou a perceber que, então, o cliente é por ali que quer ir, então depois também tenho que adequar a minha jornada ao caminho que o cliente me está a dizer que eventualmente quer fazer. E se o cliente quer um conteúdo mais vocacionado para ali, então se calhar faz sentido, se calhar a minha estratégia não era bem aquela, mas então se calhar vou ter que parar, reavaliar e integrar esta parte do insight que o cliente me está a dar na minha estratégia, porque senão não me vale nada. E eu acho que isto é um grande desafio. Sim, pode ser difícil. É um grande desafio. É muito difícil. Aceitar que o Sandra cliente- Rita, nós temos, por alguma razão, temos 2 ouvidos e uma boca. Pois? Já me dizia a minha avó, 2 ouvidos e uma boca. É ouvir antes de falar, temos que perceber o que está à volta. E isso foi uma das razões que eu, há cerca de 1 ano, criei uma nova área dentro da minha equipa. Nós, claramente, como grandes empresas, temos a área de estudos de mercado, em que vem Nielsen, vem tudo. Os cantares, temos lá tudo. Todos os dias chegam novos dados, novos estudos. E eu sentia que tínhamos muita data e pouco insight. Então foi criada uma posição na minha equipa, vai fazer agora 1 ano, em que é exatamente, a única coisa que faz é gerar insights e voz do cliente.
É que a função dessa pessoa é olhar para todos os dados que estão sempre a cair e perceber o que é que pode eventualmente estar a sair do que são os parâmetros normais, para nos dar alertas e avaliar para onde podemos ir, e que tem um link claro e ausculta tudo que é as redes sociais e tudo que é o nosso apoio ao cliente. Ela todos os dias percebe o que é que chega das mais 500 lojas em termos de reclamações, o que é que chega nos comentários do Facebook, no Instagram. Temos uma pessoa exclusiva para nos gerar insights e ouvir o cliente, por isso. Além de ter todas as ferramentas, temos o NPS, tudo. Mas esta pessoa está em exclusivo a ouvir e a ajudar toda a equipe de marketing a tomar decisões e a construir os planos em cima do que ouve do cliente e ajudar-nos a construir. Nos dias de hoje temos de ser ágeis. Os planos de marketing são revistos constantemente. Existe uma estratégia, mas como vamos chegar à estratégia, podemos chegar de várias maneiras. E com o mundo em completa mudança constante, nós temos de ser ágeis para tal. Por isso é que é tão importante o ouvir e ter alguém que esteja em cima do acontecimento e que nos transmita logo o que é que está a acontecer. Às vezes sabemos que há problemas nas lojas, nós, pelos consumidores, antes de chegar, via a estrutura interna. Certo. Somos os primeiros a perceber logo e nós é que lançamos o alerta. Não, é muito interessante porque não é só ter os dados, não é? É retirar o insight desse dado. Eu acho que isso também tem a ver com nós percebermos. Ou seja, é complicado às vezes ter toda uma equipa ou toda uma estrutura a trabalhar com um certo objetivo. E a verdade é, por mais que estejamos protegidos, por mais que tenhamos dados, pode estar um bocadinho ao lado. Pode ser preciso reajustar tudo. E temos de ser ágeis. E temos cada vez menos tempo. Nos dias de hoje temos de ser ágeis e temos de trabalhar claramente com os nossos parceiros, com as nossas agências, e eu acredito que aquele conceito de antigamente que havia o cliente e havia a agência, isso para mim morreu. Isso para mim, a agência é parte da minha equipa. Tem que trabalhar completamente numa voz, num único membro para chegar ao objetivo. Porque isto é tudo tão rápido que se não estamos todos bem oleados e todos a trabalhar em equipa, no momento em que vamos, tivemos aquele insight, já passou, já fomos. Sim, a agência é um bocado o teu, não é um bocado, a agência é cada vez mais o teu parceiro, é como tu estás a dizer, e bem, é um braço, não é? Que está a ouvir e que está a dar um insight, sim, concordem com. Às vezes partilham já espaços de trabalho e tudo, não Sim. é? Porque é de facto, principalmente com as redes sociais, não é? Tudo que for conteúdo tem a ver. De vir aqui, Exatamente. com esta vista. Esta vista é sempre impressionante. Temos um bocadinho mais. O que eu gostava de vos perguntar é o que é que para vocês é um sinal de um grande resultado de uma estratégia de conteúdos? Ou seja, se quiserem dar um exemplo, pessoal, falámos aqui de alguns também já, mas o que é que para vocês valida se correu bem? Se quiserem também fazer a distinção se calhar do que notam na realidade ou depois no online, ou se não quiserem fazer, portanto, lançar aqui este tema. O que é que nos prova que correu bem, não é? O que é sucesso? Sim, porque às vezes podemos ter um produto ou um medicamento ou o que é que seja que vende porque tem que vender, porque é bom, porque as pessoas quando vão a um sítio o compram. E como é que nós percebemos se foi a nossa estratégia de conteúdos ou não que fez a diferença? Acho isso difícil, no meu caso é muito difícil. Tens tantas variáveis à volta, tantas variáveis, o que é que nós podemos dizer? A venda nunca tem uma única causa. É impossível dizer que foi o conteúdo que levou à venda. Como pode ter sido uma questão operacional, pode ter sido um empregado em loja que é mais simpático, que faz uma venda proativa, uma venda sugestiva e que leva a um resultado fantástico. E até a tua estratégia de conteúdos pode estar errada, como pode ser uma fantástica estratégia de conteúdos e depois, naquele dia, naquela manhã, choveu e, por exemplo, nós nas lojas de proximidade, quando chove, caem as vendas automaticamente, porque as pessoas não vão às compras a pé. Por isso temos tantos fatores que influenciam a venda que é difícil. O que é que eu às vezes considero que pode ser resultados de uma boa estratégia de conteúdos? É quando torna-se hot topic, quando as pessoas começam a falar. Nós fizemos um post no Instagram e LinkedIn que teve uma projeção inacreditável e que veio do coração. E foi na altura eu que meti pressão para as coisas acontecerem, que foi quando o Continente Online sofreu um ataque informático, em que nós fizemos um post com o logo do Continente e a mostrar solidariedade e dizer que quando atacam um de nós, atacam-nos a todos. Porque estamos todos sujeitos a isso. A escala que isto teve, nós tivemos as pessoas da Sonai a partilhar um post do mini preço e a mostrar que estamos unidos. Isto, a pirataria é algo que está a atacar e que está a prejudicar os negócios todos e que estamos todos sujeitos a isso. E aquilo saiu mesmo do coração, do género,
sentimos todos, de repente, vulneráveis. Exato. Como é que algum hacker, algum criminoso, decide parar uma empresa porque sim e põe em causa postos de trabalho, porque a faturação não vai acontecer, porque a venda vai ser prejudicada, porque a compra depois aos fornecedores locais vai ser prejudicada. A cadeia de valor de tal forma é atacada num ponto destes que nós não podemos ficar todos a olhar para isto. Isto tem que ser responsabilizado, tem que ser atacado, porque isto é um ataque à economia portuguesa mais do que foi a um player nacional. E nós, de repente, com isso, lançamos o post logo de manhã, porque realmente estávamos revoltados com aquilo, até porque nós temos a nossa operação online, que ainda é jovem e está a crescer e está cada vez com mais força, por isso olhamos para aquilo e se nos atacassem a nós, o nosso bebé mais novo, de repente, isto é tudo sensível. E aquilo ganhou uma escala tal, e lá está, não tinha qualquer objetivo comercial. Foi mesmo mostrar solidariedade. E aquilo ganhou uma escala brutal. Saiu em todo lado, nas revistas, em todo lado, dizendo, de repente Sonai ataca, mas o setor já está-se a mostrar solidário. E éramos nós. E isto mostra, eu acho que temos de ser coerentes e conscientes sempre. E depois, se estamos a fazer as coisas bem, há sempre 1, 2, 3 destes tiros que de repente ganham uma escala brutal. Exatamente. Quando nós nem era esse o objetivo, mas criou ali um goodwill e um awareness à volta da nossa marca que provavelmente não teríamos se não tivesse sido aquele movimento, aquele post. É conteúdo verdadeiro, não é? No fundo, não sei se faz diferença também. Ou se... Eu acho que faz. O conteúdo tem sempre que ser verdadeiro, porque está aquela relação de confiança que o Ricardo estava a falar. Tu tens que ter aqui uma relação que é uma relação, se queres ter engagement, tem que ser uma relação leal, não é? Quase como um casal. Se queres ter alguma coisa de qualidade do lado de lá, também tens de ter alguma coisa para entregar com qualidade do lado de cá. Claro que sim. Mas haverá mais algum fator? Não, a questão do sucesso, a questão do sucesso, pronto, em particular aqui para a minha área, é um bocado mais complexo, pronto, por esses pontos todos que tu tão bem sabes. Eu vejo muito, e cada vez mais vejo, que é o sucesso, claro que medes pelos resultados, mas o que é isso dos resultados? Não é? Exatamente. Pronto. Portanto, eu acho que o ponto aqui é, cada vez mais, quando tu defines uma estratégia, ou quando tu tens um objetivo, definiste uma campanha, tens uma estratégia, aquilo que tu defines como sucesso tem que ser definido no momento em que tu estás a definir qual é o objetivo da tua estratégia. Pronto. E se tu definires que sucesso é eu ter aquele consumidor a usar aquele conteúdo e a dar-me um bom feedback sobre aquele conteúdo, está tudo ok. Se não for isso, e se for eu ter uma partilha, por exemplo, de uma questão relacionada com algum post que eu pus nas redes sociais e ter X partilhas daquele conteúdo que para mim é muito importante e é relevante e que eu gostava de amplificar, então será essa a medida de sucesso. Ou seja, sim, vejo o conteúdo como relevante para o sucesso e vejo a definição de sucesso crítica para cada iniciativa que tu fazes, como poderes ter aqui a medida se é sucesso ou não é sucesso. Ou seja, não acho que possa ser o one size fits all, porque não é. Exatamente. Claramente para cada caso, para cada estratégia, tens que ter um objetivo. A minha questão vinha um pouco daí, ou seja, a definição do KPI, não é? Vai-nos definir o que é o sucesso. Sim. Eu considero isso muito importante, porque o sucesso às vezes pode ser ter muitos likes, pode ser ter muitas partilhas, pode ser ter muitos cliques, claro. Pode ser ter muitas vendas, portanto pode ser uma conversão de uma coisa qualquer específica que tu queres. Aumentar a cesta média, pode ser N coisas, claro. É uma conversa difícil definir o que é o KPI correto para cada atividade com as equipas? Eu acho que é. E é uma boa conversa também. Certo. Acho que é uma excelente conversa. Muitas vezes acho que pode ser das partes mais interessantes da discussão de alguns temas. E sim, é um tema que eu gosto particularmente dele porque acho que é muito desafiante e porque te obriga a pensar muitas vezes de uma forma diferente, não é? Sair daquela coisa do eu quero fazer porque eu quero fazer, não. Vamos chegar a pensar, e aqui lá está, estou a falar também do ponto de vista geral, e aqui não estou na área do Ricardo, mas eu acho que isto é transversal e é o desafio do marketing, não é? Onde é que está o KPI de sucesso, cada vez mais? A grande dificuldade passa por chegar a um acordo de um KPI. Eu acho que é muitas vezes o tema de grande discussão entre as áreas, seja marketing, comercial, operações, é como é que vamos avaliar um KPI único, transversal às áreas.
que cada um tenta se escusar com as outras. Exatamente. Mas, enquanto não se criar um KPI único, Claro. projeto a projeto, iniciativa a iniciativa, para garantir que não há silos, em que as áreas trabalham em conjunto, porque senão há sempre desculpas. Então, num mercado como o nosso, pode ser desde o atraso do caminhão. Se o caminhão chega, que apanhou um acidente 3 horas mais tarde e entraste em ruptura de um produto, aquelas 3 horas que não vendeste, a culpa foi do caminhão que apanhou um acidente. Consegue sempre arranjar argumentos como a chuva, como o caminhão, como tudo. E normalmente é um ponto crítico na discussão entre as áreas chegar a acordo a um KPI. Internamente entre áreas e com as agências também, não é? Com as agências... Eu acho que com as agências é mais simples, porque nós exigimos sempre muito Exatamente. mais do que vocês querem. Vocês sabem qual é o KPI. Mas Chegamos sempre. há muita KPI já está. ideia de procurar um KPI que seja mais de engagement, não é? A este lado das agências, um pouco. E do lado dos negócios e de quem contrata as agências, há muito o KPI de negócio, obviamente. E tem que se fazer aqui um mix, tem que se perceber onde é que os KPIs mais... de engagement é uma má expressão, mas pronto, os KPIs de interação e de participação, onde é que eles ligam, não é? E arranjar essas... E acho que neste momento começa a ser mais simples, principalmente no nosso caso. Nós, com o comércio online e trabalhando numa lógica integrada, a responsabilização entre o que é negócio e o que não é e o trabalho de equipe entre a agência e o cliente é muito maior e ambos sabem perfeitamente qual é o KPI e estão ambos a trabalhar no mesmo sentido. Por isso aí torna tudo muito mais simples. Quando falamos no que era a mídia comum, a mass media, era sempre mais difícil. Não, agora vamos trabalhar top of mind. E era tudo entre os painéis que sabemos, entre os telefonemas de manhã, são mais velhos que não são. No programa da manhã aumenta a notoriedade. Havia sempre truques. Agora, quando falamos em digital e começamos a falar de comércio digital e e-commerce, os KPIs ficam mais claros, ficam mais transparentes, mais simples e conseguimos sinergias e que as equipes trabalhem muito mais orientadas, porque é direto. Aquilo acontece ou não acontece. No digital acontece ou não acontece. Não é vejo um anúncio em casa em que tenho que me lembrar agora quando for às compras que vou ao mini preço, porque vi o anúncio de manhã e que vi aquele produto em promoção, então agora vou à loja. No digital estamos, seja mobile, seja desktop, aconteceu, temos que fazer, é executar, consegue-se perceber logo, no momento em que viu, se adquiriu ou não. É transparente e instantâneo, não é? Consegues ver logo se está A ou não. loja online fica muito, muito fácil, não é? Claro. Mais fácil, mais simples. No outro caso temos, se calhar, as leads, não é? Uma lead, um registro, é um sinal claro de interesse e de passagem de mensagem. Sim, pode ser. Peço desculpa. Pode ser. Sim, tens uma iniciativa qualquer que queres divulgar, claramente, sim. Se a pessoa tem interesse e se foi a registro, claro que sim. É um KPI que conseguimos aqui medir. Tens que adaptar os KPIs. Isto é para cada negócio. Para cada negócio nós vamos ter aqui uma... cada projeto. Para cada projeto, Sim, cada exatamente. projeto tem que se adaptar. Cada marca, cada... Sim, acaba por ser para Não, cada nós temos, projeto, por para cada exemplo, área, para cada coisa que fazes, Nós claro que sim. temos lojas em franquia e a franquia também é um ser vivo. Há franqueados que estão em fim de ciclo, há outros que estão a iniciar ciclo, então temos que ter sempre uma renovação de franquias. E temos claramente uma comunicação business to business, usando plataformas como o LinkedIn e outras, em que temos a captação de leads direto, pessoas que eram interessadas em ter a franquia para depois passar a seguir de franquia. E eu avalio isso de uma forma completamente diferente do que avalio um lançamento de uma marca própria nossa, como avalio de uma campanha de awareness como a Sara Prata. Tudo ele tem KPIs diferentes. Exatamente. Olhem, Rita, Ricardo, muito obrigado por vos trazer aqui hoje. As conversas de praia passam a voar, não é? No cenário de conversas boas. Resta-me dizer que para a semana estamos novamente aqui nas conversas e aqui no ECO também e agradecer a todos. Muito obrigado.